Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Concluída a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, restam agora 12 rodadas, 12 jogos para que o Goiás possa concluir a sua participação nesta edição de 2022. E neste vídeo eu quero falar um pouco das probabilidades. Quais são as chances do Goiás de fugir do rebaixamento? Quais são as chances de ficar com a vaga na Copa Sul-Americana? E também quais são as possibilidades alviverdes de chegar mais uma vez, a que seria a segunda na história, à Libertadores da América. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago para vocês mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita no canal. Seja bem-vindo, satisfação tê-lo por aqui. Já deixei aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade do Futebol 62, este projeto totalmente dedicado ao futebol goiano. Se tiver vontade, comente a publicação, se gostar, compartilhe com seus amigos, com as suas redes sociais. Quem está ao lado do Futebol 62 é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência, a Viegas Printer tem o equipamento ideal para a sua necessidade. São impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta, laser, tudo isso com atendimento em qualquer lugar do estado de Goiás. Hoje vale muito mais a pena você comprar, você arrendar, você locar uma impressora do que você comprar. O aluguel sai mais barato do que um toner, por exemplo. Você não precisa gastar com toner, não precisa gastar adquirindo a impressora. Então a Viegas Printer é uma excelente solução para quem precisa de impressora. Se você precisar de um computador, lá também tem atendimento em todo o estado de Goiás, como eu citei, e o WhatsApp ou telefone 991437700. Fale com um dos consultores da Viegas Printer. Bom, o Goiás empatou com o Flamengo, chegou a 36 pontos, está na 9ª colocação, a mesma pontuação do América, que é o 8º. Existe nesse momento uma tendência muito grande de que o G6 para a Libertadores da América vire G8. Isto porque quem concorre com mais força pelo título da Copa do Brasil, Flamengo, Corinthians e Fluminense, já estão dentro do G6. O São Paulo também está na semifinal, mas está numa desvantagem muito grande. Perdeu o primeiro jogo por 3-1 para o Flamengo jogando em casa. Na Taça Libertadores da América, já temos a final definida. Atlético Paranaense e Flamengo. Os dois times também estão dentro do G6. Então, somente o São Paulo pode, ou então a queda muito brusca de rendimento de alguma dessas equipes, pode fazer com que o G6 aí não vire um G8. Então, muito provável que até o 8º colocado do Campeonato Brasileiro vai ter uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então, o Goiás hoje é 9º, mesma colocação do 8º, apesar do discurso aí de que o Goiás foca única e exclusivamente neste momento em fugir do rebaixamento. É claro que o torcedor acaba sonhando com essa possibilidade e é disso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Eu vou trazer para vocês agora quais são os percentuais que o Goiás tem para fugir do rebaixamento, para ficar com a vaga na Copa Sul-Americana e para brigar para ficar com uma das vagas da Libertadores da América, tá bem? Vamos aqui conferir. Aí estão. O Goiás tem neste momento 99,5% de possibilidades de fugir do rebaixamento, ou seja, quase 100%, né? Apenas 0,5% aí de possibilidade de queda. Para a Copa Sul-Americana, o Goiás tem um percentual de 74,2%. Vamos dizer que é a situação favorita neste momento. Neste momento, a tendência maior é de que o Goiás fique com a vaga na Copa Sul-Americana. E para chegar à Libertadores da América, o Goiás tem um percentual de 11,8%. Então, estas são as possibilidades. O Brasileirão se transformando em G8, naturalmente essa possibilidade já deve aumentar também, lógico, dependendo aí do desempenho alviverde nessas próximas rodadas. Então,
79,5% de fugir do rebaixamento, 74,2% de ficar com a vaga na Sul-Americana e 11,8% de chegar a Libertadores da América na 8ª colocação, né, ou na 7ª colocação. Este é o scout do Goiás, vamos dizer, neste momento. O que é que o Goiás precisa para fugir do rebaixamento? O Goiás precisa, ao meu ver, de mais 7 pontos. Com mais 7 pontos, o Goiás chega a 43. Com 43 hoje, a probabilidade de você ficar na Série A é de 89%. E a tendência é que esse número vá aumentando nas próximas rodadas. Isso porque o Z4 não consegue ultrapassar até agora, restando apenas 12 jogos, a barreira de 33%. Há várias rodadas que o 17º colocado vem sempre na margem de 33%. Ou seja, se esse percentual permanece até a reta final, 38 pontos seria a pontuação do 16º colocado, do 17º colocado. Talvez isso aumente um pouquinho devido à necessidade nessa reta final, mas não deve ultrapassar muito dos 38 pontos. Hoje, por exemplo, com 42 pontos, você tem 74% de chance de ficar. Com 41 pontos, que é uma pontuação já baixa, você ainda tem 50% de possibilidade de permanecer na Série A. Mas vamos trabalhar aqui com 43. Para isso, o Goiás precisa de mais 7 pontos, né? O que seria 7 pontos? 2 vitórias e um empate, por exemplo. Agora vamos falar da Sul-Americana. Eu imagino e acredito pela posição ocupada, porque a Sul-Americana tem uma questão. Se o São Paulo ganha a Sul-Americana, ele abre mais uma vaga para a Sul-Americana. Aí somente o 16º colocado ficará fora da Copa Sul-Americana. Entre aqueles que não forem rebaixados, apenas os 16º. Se o São Paulo não ganhar, aí a tendência é que o 16º e o 15º fiquem fora da Copa Sul-Americana. Eu imagino que com mais 4 vitórias, o Goiás se garante na Copa Sul-Americana. Chegaria a 48 pontos e é provável que não necessite nem disso para ficar com uma das vagas na Copa Sul-Americana. Então, o time alviverde precisa de mais 4 vitórias para praticamente não depender de qualquer coisa para chegar a esse torneio internacional. A última vez que o Goiás disputou foi no ano de 2020. E para chegar na Libertadores, né? Contando aqui um G8, tá bem? Vou contar aqui como G8. Como G8, eu acredito na pontuação entre 54 e 55 pontos. Acho que neste momento mais para 54 do que para 55. Penso que quem chegar a 54 terá uma condição muito boa de ficar entre os 8 primeiros colocados. Para chegar a 54 pontos, o Goiás precisa de mais 18 pontos, o que significa 6 vitórias nos 12 jogos restantes. Ou seja, o Goiás necessita neste momento de um aproveitamento de 50% para ficar com uma das vagas da Copa Libertadores da América. O que seria isso? Ganhar os jogos em casa, por exemplo. Se o Goiás conseguir fazer um papel, zerar os jogos em casa, o Goiás, por exemplo, tem uma chance muito grande de chegar a Libertadores. Lógico que é muito difícil você ganhar 6 jogos consecutivos dentro de casa, mas se consegue emplacar pelo menos umas 4 vitórias e um empate talvez, ou 2 empates, o Goiás não fica dependente de uma pontuação tão grande fora de casa para buscar essa situação da Libertadores. Mas eu imagino que com mais 6 vitórias será uma pontuação suficiente para levar o time alviverde ou outro que chegar a 54 para a Libertadores da próxima temporada. Tá bem? Era isso que eu queria trazer para vocês. Acho que os números deixam muito claro. A maior possibilidade neste momento, e eu concordo, é do Goiás ficar com uma vaga na Copa Sul-Americana, depois ficar com a vaga na Copa Libertadores, na sequência não ficar em lugar nenhum e por último ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pela ordem de probabilidade é essa neste momento. Um ponto que me fez pensar, e acho que é uma questão de se pensar, o que seria mais interessante para o Goiás? Uma Libertadores ou uma Copa Sul-Americana? Eu sei que a pergunta pode parecer absurda, e talvez seja mesmo absurda, mas eu gosto de levar muito qual é o objetivo do Goiás em uma dessas competições. Penso que é conquistá-la, até porque o torcedor esmeraldino e também o torcedor goiano
anseia e muito por um título de grande relevância. E a Copa Sul-Americana, assim como a Libertadores, evidentemente são títulos de grande relevância, especialmente a Libertadores, né, que é ainda mais. Mas eu vejo o Goiás, por exemplo, com muito mais possibilidades de brigar, tendo um bom time, por um título na Sul-Americana, do que por um título na Libertadores. Então, eu não sei se é exatamente tão positivo assim você ficar com uma dessas vagas da pré-Libertadores, pois aí você pode talvez não conseguir ter forças para chegar lá na frente. Mas ainda assim, convenhamos, né? É uma questão que divide, inclusive divide a minha opinião. Eu não consigo ter uma clareza muito grande assim, dizer assim, essa aqui é melhor. Porque na Libertadores também, se você passa da primeira fase, você chega a uma pré-Libertadores e passa da primeira fase, você já está garantido na Sul-Americana, mesmo que você seja eliminado na segunda fase. Se você for eliminado na segunda fase, você vai para a Sul-Americana. Se você for para a fase de grupos, você também pode voltar à Sul-Americana caso você não consiga classificar, mas fique pelo menos na terceira colocação. Aí você volta nas oitavas da Sul-Americana. Então, chegar a Libertadores realmente seria algo fantástico para o Goiás. Acho que não é tão provável que isso aconteça. Tanto é que o percentual aí é na faixa de 11%. Mas se você tem condições de brigar, por que não, né? Mesmo que o Goiás adote esse discurso e siga nesse discurso de luta primeiro para fugir do rebaixamento, eu tenho para mim que esse jogo da próxima rodada é um confronto direto da equipe alviverde, de olho nessa oitava vaga da competição do Campeonato Brasileiro da Série A. Você, torcedor, deixa aí a sua opinião. Você preferiria que o Goiás fosse para a Sul-Americana ou para a Libertadores? Por que você preferiria uma ou outra? Eu estou falando das duas porque neste momento as possibilidades do Goiás ficar em uma competição internacional é na faixa de 85%. Para que isso aconteça. Então vamos dizer que é uma situação bem plausível, né? Bem provável que aconteça de o Goiás estar em uma competição internacional no ano que vem. Qual você preferiria, né? E você está confiante para qual? Fique à vontade, deixa aí as suas mensagens, as suas considerações, que elas são sempre muito bem-vindas aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like para dar um prestígio ao nosso trabalho. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.